citado como uma colaboração, imagino eu, que algumas escolas fazem ou não? Na verdade, não pode estar na lista, estar né? na lista. Porque, por exemplo, o material de higiene e limpeza ou de uso coletivo, apagador, giz, ele já, em tese, já tem que estar embutido no preço da mensalidade, né? Já é contado os de uso coletivo, né? O material escolar, então, é só de uso individual, né, do estudante, né? Bom, e tem diferença no caso das escolas públicas das escolas privadas? As escolas privadas, então, se enquadram em relação de consumo, né? Porque está prestando um serviço e tem o estudante ali como consumidor. E tem uma prestação onerosa, né? A pessoa paga. Já as escolas públicas, elas fazem parte do serviço público impróprio. Daí não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas daí isso é uma parte mais de direito administrativo, né? O Código de Defesa do Consumidor, então, vai se aplicar para as escolas privadas. Óbvio que a questão daí de ensino, didática e tal, é uma lei que não se aplica na relação de consumo, é só para alguns casos específicos, como o material escolar e tal, que poderia se enquadrar numa relação de consumo. No caso, o plano de como as aulas vão ser feitas, essa questão é regulada por outra lei, né? Não se aplica nas relações de consumo. Uma outra dúvida que sempre surge principalmente nessa época, é em relação às marcas. Não só o produto exigido, mas pode-se pedir determinado produto de determinada marca, por exemplo, canetinhas coloridas de determinada marca. Pode ser exigido ou não, ou pode constar na lista, mas que não pode ser cobrado como uma exigência, uma sugestão, por exemplo. Não, as escolas não podem exigir marca específica, nem mesmo indicar estabelecimento para a compra do produto, né? Seria daí, tipo, pelo Código de Defesa do Consumidor, uma venda casada, né? Eles não podem. Eles podem indicar o produto, mas não a marca, nem indicar estabelecimento. Tem uma exceção, que daí é no caso dos uniforme, que daí pode indicar uma malharia, né? Enfim, daí ok. E também, caso a escola trabalhe com livros importados ou específicos deles, por exemplo, tem uma gráfica, daí pode também. Só que isso também tem que ser previamente avisado ao consumidor. Por exemplo, ele vai lá fazer a matrícula do aluno, já é repassado previamente essas informações, né? Mas isso também referindo-se a escolas privadas, né? Privadas, Particulares. Isso não se aplica, é importante ter essa diferenciação, né? Porque é muito comum, especialmente nesse começo de ano, os pais receberem a lista de material escolar, que são os materiais individuais, mas também acontece de receber materiais que a escola muitas vezes demanda para contribuir do uso coletivo. Mas tudo isso que você está falando nesse momento se aplica às escolas privadas, que aí estabelece uma relação de consumo. Mas as escolas públicas também não podem exigir materiais de uso coletivo, porque daí é uma lei específica que regula as escolas, elas não podem exigir. Só que daí, se exigir, também não se enquadra na relação de consumo. O cliente, caso tenha algum problema, não vai reclamar no PROCON ou nos órgãos de proteção. Ele vai, por exemplo, sei lá, na Secretaria de Educação, ou o órgão da Prefeitura ou do Estado, depende se é municipal ou estadual, né? Não se enquadra daí na relação de consumo. Já se for uma escola particular e houver um problema assim, óbvio que primeiro o consumidor conversa com a escola, né? Se a escola não explicar ou resolver, aí pode daí procurar o PROCON ou algum órgão de proteção, né? Bom, a gente sabe que muitas vezes o poder público talvez não contemple toda a necessidade da escola. Ela pode pedir contribuições espontâneas para as famílias dessa forma? Tem o CPM, essa questão assim, daí sim, mas não na lista, né? Não pode exigir. É uma contribuição daí voluntária, né? A gente sabe que em escolas públicas tem o CPM, tem outras coisas que eles acabam arrecadando, né? A associação de pais, eles se organizam, né, para arrecadar valores, inclusive, com eventos e tudo mais, justamente para suprir essas demandas. Mas em relação também quando... Claro, isso talvez não se encaixaria tanto em questão de escolas privadas, porque, em geral, quem... né, tem o filho matriculado, pelo menos em geral, tem condições, né, de comprar o material escolar, às vezes talvez com mais dificuldade do que outros, mas tem essa condição. Mas no caso de não ter condições de comprar, isso já talvez refira-se mais à escola pública, né, algum tipo de escola pública, de não ter condições de comprar boa parte dessa lista. Aí é necessário que se converse na escola ou explique a situação. Eu não sei também essa questão das escolas públicas bem como funciona, mas algumas coisas, acho que algum tipo de material às vezes fornecem, assim, né? Não sei
daí através do que plano, se é algum com convênio com o município ou provavelmente estado, governos, né? Deve ter talvez algum tipo de assistência, né? Mas acho que daí também muda muito do município ou do estado, né? Enfim. Tem pergunta de ouvinte, não é bem relacionada à pauta do material escolar, mas eu acredito que o advogado Douglas Haltrive pode contribuir. Pergunta ao advogado qual é o direito dos vizinhos de uma pessoa que resolve colocar um salão de baile na casa, tendo vizinhos de todos os lados e sem qualquer acústica. As pessoas não conseguem ter sossego, ninguém dorme nas sextas e sábado à noite, em relação à perturbação ao sossego. Daí entra, também não foge do direito do consumidor, né? Aí entra a questão, talvez, do direito penal, que é uma contravenção penal, né? Perturbação do sossego alheio. E talvez também tem que ver a questão administrativa, se tem licença junto à prefeitura, né? Ao município, se está com o alvará de funcionamento e todas essas questões. E também tem que respeitar o horário de silêncio, né? Acho que é das 6 da manhã às 10 da noite. Perfeito. Tá. E em relação voltando, né, à questão do material escolar, existe um valor máximo, um teto ali que pode ser exigido? Porque somando ali a lista, né, do que foi exigido, dá para mais ou menos chegar num determinado valor. Existe esse teto ou não exatamente? Não tem um teto, né, um valor previsto exatamente, mas o que pode acontecer é assim, a escola dá a lista toda, mas os pais ali, do estudante, não precisam fornecer o material de uma vez só. Pode comprar aos poucos, fracionado, sei lá, o estudante não vai usar tudo de uma vez, né? Pode comprar ao longo do ano, pode reaproveitar coisa de anos anteriores, né? Tem coisa que dá para reaproveitar. E também é bom fazer pesquisa de preço, né? Não ir comprar direto no primeiro estabelecimento, né? Em relação à compra desses materiais, como que se estabelece uma relação abusiva de preços fora do normal? Como que o consumidor pode se precaver e se proteger em relação a isso? Muito exorbitante? Preços acima do praticado no mercado, algo nesse sentido. Se ele constatar, por exemplo, uma diferença muito grande de um estabelecimento para o outro, né, pode questionar, enfim, o estabelecimento, e se não ficar satisfeito com a explicação ou não ter uma fundamentação, pode daí também procurar os órgãos de proteção, né, Procon, enfim, tem também pela internet, tem algumas empresas cadastradas no consumidor.gov, que é o site do governo, que dá para resolver as questões de maneira administrativa, né? Não precisa entrar judicialmente. Muda alguma coisa na questão do direito nas compras feitas pela internet? As compras compradas no estabelecimento físico diretamente, o consumidor só vai poder trocar ou caso o produto apresente defeito, né? Já na internet tem o direito de arrependimento, que é de 7 dias depois de ter comprado, se o cliente se arrependeu, ele pode efetuar a troca, né? Já no estabelecimento, se ele for direto no estabelecimento físico comprar, só se o produto apresente defeito, né? Daí produtos duráveis tem o prazo de 90 dias a partir da compra, caso apresente defeito para troca, e os produtos não duráveis, como alimentos ou outras coisas, o prazo é de 30 dias. Estamos conversando com o advogado Douglas Haltrive. Douglas, em relação tem mais alguma informação, talvez, que tu considere importante que as pessoas saibam na hora de ir fazer a sua compra, ou se já fizeram a compra, ficaram com alguma dúvida ainda? Alguma informação que tu considere importante colocar? Eu acho que o ideal é sempre pesquisar, né, não ir comprar direto no primeiro e também considerar também o bom senso, né? Por exemplo, a escola não pode exigir na lista de materiais produtos de higiene e uso coletivo. Mas na situação atual que estamos vivendo, né, óbvio que tu pode mandar com teu filho tipo um álcool em gel ou itens tipo de proteção, né, que é de higiene, mas claro, ele vai usar individualmente, mas tem que considerar também um pouco do bom senso, né? E também sempre tentar resolver direto, primeiro com a instituição, conversar, tentar entender, e depois, claro, se não resolver, não tiver uma resposta adequada, daí procurar o Procon. Caso o Procon não resolva, daí chegar até uma esfera judicial, né, uma via. Mas, geralmente, as relações de consumo, é bom essa parte que tu consegue resolver, às vezes, de maneira consensual, conversando, né, notificando, tem esses órgãos de proteção que ajuda bastante, né, que faz essa mediação. Muito bem. Conversamos com o advogado Douglas Haltrive aqui no Troca de Ideias. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Agora, faltando 2 minutos para as 11 horas da manhã, 25 graus e 7 décimos é a temperatura. Olha só, Rita, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Rádio Independente e a Joalheria Lens estão sorteando
um lindo conjunto de joias em